vamos receber o senhor secretário de Estado, chefe do gabinete do governador, Elcio Batista, que fala em nome do governo do Ceará, encerrando esse primeiro momento. Em seguida, ele começa a palestra, a desenvolver o tema Internacionalização da Economia do Ceará, com o que abre o primeiro momento das apresentações técnicas, que trazem aspectos da macroeconômicos do Ceará. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade para ter participado do Ceará Global. A gente esteve ano passado também participando do evento, a convite dos organizadores, principalmente do BOM, e a gente ficou muito feliz de ter participado do evento. Bom, quero saudar aqui o nosso presidente Beto Studes, presidente da FIEC, um parceiro super importante do governo e do governador Camilo Santana. A gente me sinto muito bem aqui na FIEC, e essa não é a primeira vez. Já vim aqui muitas vezes junto com o governador, separado, mas justamente porque a gente foi muito bem recebido nessa casa por todos os industriais, por todos aqueles que fazem a FIEC nos últimos 3 anos e meio. Através da FIEC, do presidente Beto Studes, a gente tem construído uma relação que eu acho que é exemplo para o Brasil da relação que deve existir entre o setor privado e o setor público. Mais das vezes, no Brasil, há desconfianças de ambas as partes e, às vezes, a desconfiança da sociedade das duas partes. Eu acho que aqui no Ceará a gente tem produzido algo diferente, em que as partes se confiam e a sociedade também está confiando, tem uma confiança de que essa relação vai produzir os melhores frutos para o nosso Estado. Então, muito obrigado, presidente Beto, e eu agradeço aqui em nome do governador Camilo Santana. Quero saudar aqui os nossos secretários de Estado, nosso secretário Maia Júnior, secretário de Planejamento e Gestão, secretário César Ribeiro, secretário Ariel Pinho, ambos têm contribuído para o desenvolvimento do nosso Estado, sobretudo no que diz respeito a esse tema da internacionalização. Quero saudar o Romulo Alexandre, que é o presidente da Câmara Temática Estadual do Comércio Exterior e Investimento Estrangeiro, um entusiasta, como foi dito aqui pela Rosane Medeiros, muito mais do que muitos cearenses, mas tenho certeza que todos nós compartilhamos desse entusiasmo no governo do Estado. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Quero saudar a Carolina Monteiro, que é presidente da Junta Comercial do Estado, que tem feito um trabalho importante na Junta Comercial. A gente tem buscado justamente criar um bom ambiente de negócios, e um bom ambiente de negócios passa justamente por algo que aparentemente deveria ser muito simples, mas no Brasil ganha uma complexidade enorme, que é abrir uma empresa e fechar uma empresa. São 2 movimentos que deveriam ser feitos com muita velocidade, muita rapidez, porque faz parte de uma economia, sobretudo uma economia aberta, uma economia liberal, que as empresas surjam, que elas se enfrentem no mercado e muitas delas não vão crescer, algumas vão fechar. Faz parte dessa lógica de mercado. Então, há que existir facilidade tanto para abrir quanto para fechar. Quero saudar o José Maria Zanoc, que é presidente da Sociedade Consular, e saudar todos os cônsules aqui presentes. Vi aqui o João Alemão, que é um amigo de longa data, está aqui, que é o cônsul da Alemanha. O Armando Leite Mendes Abreu, que acabou de falar, presidente da Câmara Brasil-Portugal no Ceará. A Rosane Medeiros, presidente da Câmara Setorial de Comércio Exterior da ADES e presidente do Conselho Temático de Relações Internacionais da FIEC. E saudar aqui todos que fazem o Centro Internacional de Negócios da FIEC. Parabéns pelo trabalho. Saudar também João Batista Barros Filho, superintendente regional da Receita Federal no Brasil. Joaquim Cartacho, diretor superintendente do SEBRAE, também um parceiro muito importante. O Ricardo Sabadia, que é diretor executivo da ESIP, que é a Associação das Empresas do Complexo Industrial Portuário do PECEM. Saudar a Patrícia Macedo, que é coordenadora de Relações Internacionais da Prefeitura de Fortaleza, e nesse ato representa o nosso prefeito, Alberto Cláudio, que tem muito feito pela internacionalização da cidade, que tem contribuído, obviamente, para o Estado como um todo. Saudar os jornalistas aqui presentes, todos os palestrantes, e saudar toda a diretoria da FIEC aqui, na pessoa do Ricardo, que é um parceiro importante, tem ajudado muito a gente no governo. Bom, como eu vou fazer só uma saudação inicial, depois já posso entrar direto nas nossas mestres cerimônias, nos meus 15 minutos, me deram 15 minutos para falar desse tema. Bom, primeiro eu quero contextualizar. Eu acho que o mundo vive
5 grandes movimentos. E, obviamente, para discutir a internacionalização da economia do Ceará, a gente precisa entender esses 5 movimentos, quais são suas características e como é que eles impactam a nossa economia, seja a economia brasileira, seja a economia do Ceará. E qual deve ser a nossa posição em relação a esses 5 grandes movimentos. O primeiro movimento é, claro, uma nova era tecnológica que surgiu, está surgindo, vai se desenvolver e nós não temos como lutar contra ela. Essa onda tecnológica impacta tudo na nossa vida, desde a nossa casa, a forma como a gente antes habitava, até a comunicação, passando pela indústria, passando por toda a economia de serviços, enfim, o impacto é veloz, rápido, e a gente não sabe, na verdade, qual é a direção que ele vai tomar. A gente sabe que a tecnologia avança numa velocidade sem tamanho, mas a gente não sabe exatamente como é que ela vai se conformar. É um movimento muito parecido, obviamente, há 3 movimentos muito parecidos com esse. Um foi do final do século XVIII para o século XIX, justamente o nascimento da Revolução Industrial, aquele momento ali que os conhecimentos científicos e técnicos se conjugaram em prol da economia, em prol da industrialização, do comércio e das trocas. O segundo movimento, que é justamente ali do final do século XIX para o século XX, que vai mais ou menos até a década de 30, ali se conforma também uma nova revolução, e agora a gente está vivendo uma outra revolução que começou lá na década de 70, de forma incipiente, década de 80, mas que agora no século XX ela ganha uma aceleração muito grande. Então, essa nova era tecnológica, ela traz um impacto muito grande na economia. Ela traz um impacto muito grande no desenvolvimento de todos os países, né? Isso, obviamente, tem avanços em alguns países, tem retrocessos em alguns países, tem alguns países que se aproveitam melhor dessa tecnologia, tem outros que ficam para trás no desenvolvimento tecnológico. No caso brasileiro, a gente, por ter uma economia fechada e por termos negociado muito mal nos últimos 30 anos a relação com o mundo, a gente ficou para trás no desenvolvimento das novas tecnologias. Hoje o Brasil é um país que, quando a gente olha para o ranking dos países mais desenvolvidos do ponto de vista tecnológico, aqueles que estão olhando para frente, aqueles que estão criando e inovando com essa nova base tecnológica, o Brasil não fica numa boa posição. Ao contrário, fica numa posição muito aquém do seu tamanho, do seu território, da sua população e, obviamente, da sua economia. Essa é uma reflexão super importante, né? Então, essa primeira, que eu chamo de nova era tecnológica, ela vai produzir, está produzindo uma economia sem tamanho. Lembre-se que, por exemplo, essa semana, se não me engano, foi semana passada, final de semana passada, pela primeira vez na história, uma empresa ultrapassou a marca de valor de mercado, lá na Bolsa de Valores, de $1 trilhão. Essa empresa não existia há 40 anos atrás. E essa empresa focada, sobretudo, toda a sua base, todo o seu desenvolvimento é em tecnologia. Então, essa nova era, ela vai destruir muitos negócios, mas ela vai criar um conjunto enorme de oportunidades. E a gente tem que estar preparado para ela. Eu vou já falar de um ponto essencial que a gente precisa ter para a gente se preparar e, digamos assim, tentarmos nacionalmente e localmente, no caso do estado do Ceará, a gente superar o atraso que a gente tem dos últimos 30, 40 anos. Bom, o segundo grande movimento que a gente precisa entender, global, é a nova demografia que vai se configurar até 2100. O mundo está passando por uma mudança demográfica vertiginosa. O Brasil, que hoje ocupa a 5ª posição entre os países mais populosos, em 2100 a gente vai sair do ranking dos 10. O país que vai mais crescer nos próximos 70 anos, 80 anos, será a África. A África vai ter a maior expansão, vai chegar a quase 5 bilhões de pessoas no continente africano. A Ásia, obviamente, vai continuar com seu movimento de expansão e vai crescer vertiginosamente. Isso significa que o movimento da economia mundial vai se movimentar de acordo com a demografia também. O comércio internacional, as trocas comerciais se relacionam muito com os movimentos demográficos, com a expansão da demografia e, obviamente, com o desenvolvimento de cada um desses países. Porque a plataforma demográfica de cada país significa a capacidade de consumo, a capacidade que essa população tem de adquirir os bens
que são colocados no mercado internacional, sejam bens simbólicos, sejam produtos, enfim, de toda a espécie. Então, essa demografia, essa nova demografia do mundo, ela vai trazer, obviamente, grandes oportunidades, algumas bem próximas da gente. A gente está do lado da África. A gente tem que olhar para a África. A África é uma fronteira que está aqui do lado. A China hoje tem 15% do território africano é chinês. 15% do território africano é chinês. E os chineses estão exportando para a África, fazendo infraestrutura na África, de forma muito inteligente. Porque eles estão exportando gente para a África. A população chinesa hoje já tem uma migração muito forte para o continente africano. Então, daqui do nosso lado, teremos africanos, mas teremos muitos chineses. Eles estão olhando não agora, eles estão olhando daqui a 50 anos. O que vai representar a África? A gente está do nosso lado da África e a gente, às vezes, vira as costas para o continente africano. Esse deslocamento demográfico, veja, nos próximos 100 anos, a população do Brasil não só vai diminuir, vai parar de crescer. Pior, vai se tornar mais velha. O consumo da nossa população vai mudar. Isso é um desafio enorme que a gente vai enfrentar. Se a gente não conseguir entender muito bem as marcas desse desafio, quais são os seus pontos cruciais para a gente enfrentar, o Brasil pode se transformar, nesse século, do século XXI, num país com as características do século XIX. Esse é um alerta super importante que a gente precisa ter. E que todos têm que estar devotados a entender e saber qual deverá ser o nosso papel nessa nova demografia que vai trazer um conjunto de oportunidades incríveis para o nosso Ceará global aqui, porque a gente está do lado, está aqui bem pertinho. Mas esse deslocamento demográfico também, obviamente, significa que a gente vai ter novas rotas migratórias ao redor do mundo. A migração vai se alterar bastante. Essas novas rotas demográficas significarão desafios enormes do ponto de vista da convivência humana. Vocês estão vendo o que está ocorrendo nos Estados Unidos. E eu vou já falar um pouquinho rapidamente sobre isso. Sobre o que significa essa política da era Trump em relação a esses movimentos. O terceiro movimento, super importante que a gente precisa entender, é o novo modelo de comunicação. Essa é uma mudança radical que a gente está vivendo nas nossas vidas. A comunicação tem se alterado também numa velocidade. E esses smartphones que estão aí à nossa mão têm levado à construção de um novo conjunto de relações do ponto de vista da comunicação. Obviamente, muitos dos negócios que estão surgindo agora, no século XXI, passam por essas plataformas novas de comunicação, que têm criado grandes oportunidades, mas têm e vão desafiar o comércio internacional, vão desafiar enormemente os estados e a capacidade dos estados de obterem controle regulatório sobre produtos, sobre comércio, por exemplo. Uma boa parte do comércio internacional hoje já é feito, né, via online, como a gente normalmente chama, comércio e e-commerce. Há grandes plataformas de e-commerce aí. Isso vai alterar as formas como a gente se relaciona, como a gente faz troca no mundo. Novos produtos serão desenhados para essa plataforma. Então, essa nova era da comunicação é extremamente desafiadora para todos os estados, para todos os países. E a gente aqui, no caso do Ceará, a gente tem um elemento que é fundamental para o desenvolvimento de uma economia a partir das oportunidades criadas por essa nova era da comunicação. É o fato da gente ser um centro de conexões digamos assim, do mesmo jeito que a gente anda numa estrada, os cabos de fibra ótica que chegam à Fortaleza são estradas, só que novas estradas que podem trazer um conjunto de oportunidades incríveis. Não há e-commerce sem essas estradas que estão aqui, que é justamente os cabos de fibra ótica. Então a economia do Ceará está num ponto privilegiado, extremamente privilegiado, justamente para aproveitar os benefícios dessa nova era tecnológica, dessa nova era da comunicação, dos novos negócios que vão surgir no Ceará, no Brasil, no mundo. E aqui a gente tem capacidade de atrair essas empresas para cá, de desenvolver empresas aqui também. Não adianta só a gente atrair empresas do mundo para virem para cá. A gente precisa desenvolver aqui também empresas. A gente precisa, portanto, investir nos nossos talentos e descobrir esses talentos aqui. Somos empreendedores por conta de uma condição geográfica, porque vivemos no semiárido, precisamos empreender, porque senão nem sobrevivemos.
A escassez nos fez muito forte como bons empreendedores. Portanto, a gente tem um diferencial competitivo em relação a outras culturas, a outras sociedades. O quarto ponto que eu quero destacar aqui é que essa nova era tecnológica, essa nova demografia, esse novo modelo de comunicação, eles estão mudando, estão ressignificando todo o novo sistema, estão criando um novo sistema de trocas comerciais. A gente assistiu ali, mais ou menos, no final da década de 80, o final daquilo que se convencionou chamar de doutrina Truman. A doutrina Truman se acaba justamente no momento em que o conflito entre capitalismo e comunismo desaparece do mundo, né? Pelo menos desaparece do ambiente geopolítico mundial. Não que ele não esteja aí de forma latente, mas pelo menos na relação entre Estados Unidos e União Soviética e como cada um dos outros países precisavam se posicionar em relação a essas economias, isso se alterou profundamente. Então a doutrina Truman foi colocada por terra, ela desapareceu, né? A gente está em busca de uma nova doutrina, de uma nova forma de se criar uma nova ordem mundial, de se criar um novo formato geopolítico que crie, digamos assim, as condições necessárias que a doutrina Truman previa também, que era, precisamos competir, mas sem entrar em guerra, evitar as guerras. A doutrina Truman significava, sobretudo, proteger o mundo liberal, ao mesmo tempo que entrava no confronto lá com o mundo oriental, representado pela União Soviética, mas, sobretudo, para que essa divergência ideológica, de ponto de vista em relação ao desenvolvimento econômico, não se traduzisse numa guerra, né? Isso foi celebrado muito lá atrás, na famosa Paz de Westfália, já em 1618 a 1648, que criou uma noção que depois passou a ser desenvolvida longamente ao longo da ciência política e das relações internacionais, que buscava o equilíbrio de poder. Nunca deixar uma potência se tornar extremamente hegemônica em relação a todas as outras demais. Sempre encontrar uma forma de equilibrar esse poder. O século XXI está em busca desse equilíbrio, porque a gente está vivendo pela primeira vez na história, nós aqui, né? Outros seres humanos já viveram isso, mas pela primeira vez na história a gente está vivendo, assistindo aos nossos olhos, que é uma coisa fantástica, a mudança de uma economia que dominou o mundo durante por aproximadamente 70 anos, 80 anos, ser ultrapassada por uma nova economia num outro lugar, distante do Ocidente, com outra cultura que é a China. Esse movimento é fantástico. Para aqueles que se interessam por sociologia, história política, economia, é fantástico. Porque a China vai se transformar numa potência global, já é uma potência global, mas numa potência global que todos os países hoje querem saber qual será a sua relação e como é que eles vão se equilibrar em relação à China, dado o seu tamanho, dado o seu peso comercial, dado o tamanho da sua economia, dados os investimentos em ciência e tecnologia que eles têm fazendo nos últimos 50 anos. Isso é uma mudança impactante. Bom, esse novo sistema de trocas comerciais, o Brasil tratou muito mal disso, sobretudo nos últimos 30 anos. Por quê? Nos últimos 30 anos se desenvolveram praticamente dois formatos de trocas comerciais. Um foi o surgimento dos blocos, os blocos econômicos. A União Europeia, o Mercosul, o NAFTA, uma tentativa de se criar a ALCA, o Bloco do Pacífico. Então, todo mundo achava que a tendência era caminhar para os blocos comerciais. E agora, a gente assiste um movimento americano de se fechar, de se tornar mais isolado, um movimento de protecionismo. A gente assiste um outro movimento na Europa, da Inglaterra, do Brexit, que também é um movimento. A Inglaterra tem uma tradição solitária de isolacionismo, que é uma ilha. Então, mas ela está retomando essa tradição, pelo menos fortemente. Ela voltou agora, porque esses movimentos todos, eles têm forças internacionais e forças sociais e políticas dentro de cada país, que vão querer avançar e outros vão querer retroceder. Uns vão querer se proteger do que isso significa e outros vão querer avançar, porque isso traz muitas oportunidades. Então, isso é um embate em cada um desses países. Os Estados Unidos, por exemplo, que impulsionou o mundo na direção da globalização, agora retroage. Uma outra perspectiva, uma outra
forma de encarar o fenômeno, tentando se proteger. Isso porque uma parte da sociedade americana se sente prejudicada com o desenvolvimento da globalização, se sente prejudicada com a inserção dos novos atores econômicos do mundo todo. Se sente prejudicada porque uma boa parte da indústria, sobretudo da velha indústria, migrou para os outros países, naquela época os países periféricos, hoje chamados de países emergentes. Então, a geografia política, a geopolítica dos blocos econômicos foi uma tendência que se configurou até agora. Hoje a gente vive um retrocesso em relação a isso, mas, muito possivelmente, eu acho que não vai ter como a gente lutar contra isso. Os blocos econômicos vão vencer. Mais à frente eles vão se estruturar melhor e a gente vai avançar de novo nessa direção. A segunda forma de relação dos últimos 30 anos que se desenvolveu é fazer acordos tarifários com os países, acordos comerciais baseados na tarifa, na taxação, e acordos bilaterais ou trilaterais baseados em preferências comerciais. A China soube fazer muito bem isso. A China negociou com o mundo todo justamente o seu afastamento com a União Soviética, fazendo acordos preferenciais com os Estados Unidos, principalmente, porque queriam minar o poder da União Soviética e o controle da União Soviética sobre a China, e também com a Europa. Isso explodiu o desenvolvimento da China nos últimos 30 anos. O Brasil utilizou uma outra vertente, preferiu tratar dessas questões na OMC, lutar para os espaços na Organização Mundial do Comércio, e perdeu muito tempo com isso. E a gente, hoje, do ponto de vista do comércio internacional, a gente tem muita dificuldade de se relacionar, porque perdemos uma janela de oportunidade extremamente importante que a gente tinha nos últimos 30 anos. A única coisa que saiu bem no Brasil foi o agronegócio, mas não por outra razão, porque o mundo precisa comer. E o Brasil é uma fábrica, praticamente. É uma farm, como chamam os americanos, em relação ao Brasil. É uma fábrica de exportar alimentos, é uma fábrica de exportar produtos vinculados à economia primária. Por mais, a gente não tem muito o que oferecer para o mundo em termos de relação de trocas comerciais. O Mercosul, aqui do lado, a gente não consegue fazer funcionar. Aqui do lado. A gente não consegue entrar num acordo para que a relação entre os países aqui no sul, da América do Sul, ela se fortaleça e a gente crie, de fato, uma economia regional que seja capaz de competir internacionalmente. Bom, o último ponto, o último movimento daquilo que está ocorrendo no mundo é o que eu chamo de uma nova configuração política e econômica. Um deslocamento de poder que a gente está assistindo para a Ásia, para o Oriente. Esse deslocamento de poder envolve, obviamente, uma reorganização da Rússia em relação ao mundo e uma nova posição da Rússia em relação ao mundo. Todo mundo achava que a Rússia estava acabada, morta, etc. A Rússia está ressurgindo, e está ressurgindo de uma forma que a gente não consegue entender muito bem qual será a sua posição nessa nova geopolítica mundial. Por outro lado, esse deslocamento de poder ele se configura lá na Ásia. A ascensão da China, de forma muito forte, como uma líder política e capaz de influenciar o mundo todo. Eu tive a oportunidade de estar na China ano passado, pouco depois da reunião do Congresso do Partido Comunista, que reelegeu o Xi Jinping. E ele lançou lá uma plataforma, a plataforma para a China até 2050. O programa deles, um programa chamado One Road, One Belt, que é quase que um plano Marshall para o mundo de $1 trilhão que eles vão investir em infraestrutura. O Brasil está recebendo uma pequena parte desse capital chinês. Então, há um deslocamento de poder claro naquela direção. Os Estados Unidos, esse movimento do Trump, por exemplo, de reinvestir na indústria bélica, de fazer novos investimentos centrados na economia americana, é uma tentativa de resistir àquilo que é irresistível. Eu não sei onde isso vai dar. Mas há um deslocamento de poder claro, e isso vai ter implicações no mundo todo, em todas as relações. O Brasil, junto com África do Sul, Rússia e Índia, a estruturação dos BRICS
significa um novo organismo de poder político forte, que obviamente eles precisam se estruturar melhor, precisam negociar melhor, mas eu acho que a gente tem uma oportunidade, por estarmos juntos da China nesse processo, a gente pode sair muito bem, e o Ceará pode sair muito bem também, porque a gente pode aproveitar e sermos um Estado aqui, digamos, um Estado promotor das relações entre Brasil e China, dentro dos BRICS. E, obviamente, esse deslocamento de poder, como tudo na história do capitalismo mundial, é acompanhado de um deslocamento da economia também. O Brasil precisa se voltar, precisa se definir e olhar para onde ele vai apostar na economia mundial. O Ceará, mais uma vez, eu acho que a gente está fazendo os movimentos corretos. O governador Camilo Santana, no início da gestão, né, mesmo com toda aquela dificuldade, com todas as crises que nós passamos, eu sempre costumo dizer que esse governo atravessou um deserto completo sem água, sem um pingo d'água. Literalmente, porque a gente estava aqui há 6 anos de seco. Mas atravessar esse deserto foi super interessante para a gente descobrir e fazer apostas, que eu acho que são as melhores apostas, pensando aqui no Ceará Global e na internacionalização da economia cearense. A aposta no hub aéreo, que faz e transforma, de fato, o Ceará num ponto de conexão estratégico para, pelo menos para o Atlântico, nos coloca numa esquina fundamental aqui, dentro do Atlântico, e nos conecta com a África, com a América do Norte, com a América do Sul e com a Europa. Então, eu acho que isso foi muito importante, porque isso converge para a nova economia de serviços e uma nova economia do conhecimento que está surgindo. A aposta, né, nos cabos submarinos, na sua chegada aqui, nesse ponto de convergência de conexão, para que a gente possa atrair empresas da chamada quarta revolução industrial, empresas que podem se instalar aqui, por exemplo, e utilizarem hoje essa tecnologia, essa capacidade que a gente tem, para poder fabricar produtos, né, através de grandes impressoras, etc. Toda essa economia industrial nova e também baseada em softwares, baseada em produtos que hoje são considerados industriais. E, obviamente, também toda a economia de serviços que traz a partir dessa tecnologia. Então, e o terceiro, o Porto do Pecém como um centro logístico para que a gente possa se aproximar dos continentes e para que a gente possa, com uma logística extremamente barata, atrativa, a gente atrair esses investidores para cá, a gente atrair novas rotas comerciais e, de fato, o Ceará se transformar o quê? Numa porta de entrada e saída da economia brasileira. Então, isso vai posicionar, eu acho que isso foi um grande achado do governador Camilo Santana, em definir isso como 3 linhas importantes de atuação de todo o governo, de todo o secretariado, para que a gente pudesse brigar por isso, para que a gente pudesse lutar e se concretizar. Ontem mesmo, nessa mesma linha, eu acho que a gente pode comemorar, a Air France KLM anunciaram que vão ter, em outubro, um 6º voo, e depois um 7º voo para cá. São 6, agora ainda em 2018, em abril de 2019, um novo voo. Isso vai configurar 4 voos de Amsterdã para cá, 3 voos de Paris para cá. Além das grandes oportunidades, o Ariel teve aí no mundo todo rodando, atrás de novas rotas, nessa questão da malha aérea, e atrair para o Ceará, atraiu a Copa Airlines, que agora liga Fortaleza com a América Central, e com a América Central distribui aí para muitos destinos, toda a América do Norte e Europa, Canadá também. Então, enfim, acho que a gente conseguiu achar a rota para a prosperidade do nosso Estado. Bom, esses são 5 movimentos que eu acho que são importantes, a gente precisa entender, a gente precisa, junto com a FIEC, junto com todos os empreendedores, com todos os investidores, com todas as empresas que estão aqui, o governo do Estado, entender esses movimentos e saber como é que a gente vai se colocar em relação a esses movimentos. Para encerrar, eu quero colocar 3 pontos que têm uma relação com esses 3 movimentos. O primeiro ponto, um Ceará global acontecerá na medida em que nossa sociedade, que nosso Estado se tornar competitivo. A gente precisa se tornar competitivo. Esse mundo liberal de uma economia disputada por empresas é um mundo de competição.
Não adianta a gente... Há pouca cooperação e mais competição. A cooperação sempre vai existir, mas ela é pequena. Você precisa, na verdade, ter um espírito extremamente competidor. Esse espírito competidor, aqui no nosso caso, eu acho que a gente tem 3 pontos que a gente precisa ressaltar. Primeiro, para sermos competitivos, precisamos de educação. Não há como ser competitivo no século XXI sem educação. Não há produtividade na economia, não há produtividade no Estado, não há produtividade nas relações entre as pessoas se não tiver educação. E aqui no caso do Estado do Ceará, a gente está fazendo os investimentos corretos ao longo das últimas décadas. Um processo iniciado de forma brilhante na gestão do governador Cid Gomes tem produzido, tem levado a que o Ceará alcance os melhores resultados do país e que a gente apresente para o Brasil uma solução para o nosso grave dilema da educação, que não é de hoje, é de muito tempo. Mas precisamos ter consciência disso. E precisamos fazer uma aliança com o setor privado, presidente, e a todos que estão aqui, para promovermos e termos aqui no Estado do Ceará a melhor educação do país. Isso vai nos posicionar bem para a internacionalização da economia, para nos tornarmos competitivos, para sermos capazes de enfrentar e de participar dos novos desafios baseados nesses 5 grandes movimentos que a gente está assistindo no mundo. Ainda dentro da competitividade, a gente tem feito um trabalho liderado pelo governo do Campo Santana, desde o início da gestão também, primeiro, de um ajuste fiscal, de um Estado responsável, um Estado capaz de todos os impostos que sejam arrecadados sejam bem investidos. Isso tem sido feito nos últimos 4 anos, de forma premente, permanente. E é a orientação básica para todo o secretariado. O segundo ponto fundamental desse programa fiscal, etc., é criar, da melhor maneira possível, ouvindo os atores, conversando com os atores, um ambiente de negócios que favoreça, literalmente mesmo, não só demagogicamente, os negócios. Que traga oportunidades para que os empreendedores possam se desenvolver no nosso estado. Então, a ambiente de negócios tem sido uma preocupação permanente. O César está devotado a isso, reorganizar a área econômica para favorecer os negócios, estruturar melhor isso. A gente tem pensado sobre isso, tem buscado as melhores alternativas, tem escutado todos. FIEC é sempre uma escuta permanente de todos aqueles que querem contribuir com o governo do Estado. E o terceiro ponto é o Ceará 2050. O Ceará 2050 é uma grande plataforma voltada para, baseada nesses novos movimentos que a gente está assistindo aqui, esses 5 grandes movimentos da economia, da sociedade mundial, da tecnologia, da ciência do mundo. O Ceará 2050 que é justamente capturar como é que a gente transforma isso num planejamento de longo prazo, para que daqui a 30 anos, quando a gente olhar para trás, a gente seja capaz de dizer que nós fizemos os investimentos corretos, que encontramos qual era a janela de oportunidade, ou quais eram as janelas de oportunidades, e que conseguimos alcançar o desenvolvimento sustentável. E aí eu quero fazer um parêntese rápido aqui sobre o Brasil. O Brasil, nos últimos 40 anos, na verdade, não saiu do canto. Crescimento é uma medida relativa. Quando a gente assiste na televisão, todo mundo falando, o Brasil cresceu 3%, 4%, 2%, 1%, não cresceu. Nos últimos 30 anos a gente tem assistido algo incrível, que é as mentes mais brilhantes do nosso país dizer que o nosso país está crescendo. Na verdade, a gente está parado há 40 anos. Está parado. A gente está no mesmo lugar de 40 anos atrás. Essa que é a grande verdade. Por quê? Porque quando eu olho relativamente e comparo onde nós estávamos com todos os países que estavam junto conosco há 40 anos atrás, todos eles foram para cima. E nós estamos no mesmo lugar em relação a eles. Portanto, nós paramos no tempo. Mas 40 anos. Isso é uma ilusão que está ocorrendo no nosso país. Não existe crescimento. Esse crescimento é ilusionário. Vocês viram essa semana o Mansueto de Almeida, do Tesouro Nacional, dizendo 2018, hoje a análise que se faz é que essa é uma década perdida, como foi em 1980. Que a gente, na verdade, em 2020, se crescermos 3% em 2019 e 4% em 2020, a gente vai voltar à economia de 2011, 2012.
Então, assim, nós não estamos crescendo quando eu comparo com relação ao mundo. O caso do Ceará é diferente. Aqui, nos últimos 20 anos, tem se desenvolvido uma política, tem feito o Ceará crescer mais que o Brasil, mais que o Nordeste. Isso que nos alenta, isso que cria esperança para a gente em relação ao futuro. E o Ceará 2050 é essa grande plataforma que vai contribuir para a gente colocar as metas, os grandes objetivos do longo prazo. Segundo ponto, e aí depois só tem um terceiro e eu encerro. Segundo ponto, inovação, pesquisa e desenvolvimento. Eu vou pegar até a revista da FEC aqui, presidente. Que tem a capa justamente sobre o edital de 10 milhões de InovaFit, né? Que o presidente, junto com o governador, fizeram uma cerimônia aqui, o presidente pressionou e saiu esse investimento do InovaFit. Junto com o Maia também foi parceiro para liberar esse dinheiro, né, Maia? Ambos lutamos, todos lutamos para que isso fosse possível. É muito pouco ainda, mas é o que nós temos feito avançar nos últimos anos. Mesmo com crise, o Estado do Ceará tem feito os investimentos em ciência, tecnologia e inovação. A FUNCAP, nos próximos 10 anos, vai receber mais de 2 bilhões de reais para investir em ciência, tecnologia e inovação. É o maior investimento proporcional do país, mais do que a FAPESP de São Paulo, quando eu olho proporcionalmente. Então, inovação, pesquisa e desenvolvimento. Precisamos urgentemente investir maciçamente nisso. Isso vai nos tornar competitivos. Isso vai fazer com que a gente consiga dar um salto em relação a esse cenário global que a gente tanto almeja. Bom, e obviamente, para encerrar aqui, eu quero só colocar um ponto importante se a gente quiser pensar, né, de fato nessa internacionalização. E eu acho que o governo tem feito um movimento correto, o Estado do Ceará, no sentido de nos promovermos como um Estado do Brasil, que tem talvez a melhor plataforma de internacionalização. Não à toa, a gente tem atraído muitas empresas para cá. Que é a gente, eu estava até vendo aqui, estava passando aqui os slides, e tinha um slide que estava passando, e eu estava comentando com o Maia, e aparecia coco, acho que tecido e castanha. E assim, claro, não podemos abandonar a economia primária. Temos que aproveitar todas as oportunidades. A gente não está no local que a gente pode descartar todas as oportunidades. Mas, se a gente quiser transformar o nosso Estado e aí o nosso país, a gente precisa concentrar energias na economia do conhecimento. Essa economia do conhecimento, o potencial que ela tem de criar riqueza e de fazer com que a riqueza se espraie pela sociedade e impacte na redução da desigualdade, criando muito mais oportunidades, é um fenômeno incrível. É um fenômeno maravilhoso. É uma grande oportunidade. Então a gente tem que se preparar para isso. Eu acho que a gente tem um Estado que tem rumo, que entende isso, que está trabalhando no planejamento para isso, e que junto com vocês, com a sociedade, a gente vai conseguir dar esse salto vertiginoso. E daqui a 30 anos, quando a gente olhar para trás, a gente vai ver que o Ceará se transformou hoje, por exemplo, a menina dos olhos, que a gente sempre fala em crescimento acelerado e com redução da desigualdade nos últimos 30 anos na Coreia. Daqui a 30, 40 anos, a gente vai olhar para trás e vai ver que o Ceará se transformou nessa Coreia. Nesse país que hoje domina várias áreas da economia, de alta tecnologia, nessa economia que há 50 anos atrás estava em guerra, que saiu dividida, que não fabricava, andava de carroça, não tinha nem carro, e que hoje fabrica os melhores carros do mundo, que todos nós compramos. Como é que eles saíram? Como é que eles conseguiram isso? Se eles conseguiram, a gente pode conseguir também. Agora, a gente tem que fazer o que eles fizeram. A gente tem que compreender muito bem as janelas de oportunidade e esses movimentos que estão no mundo. E eu acho que a gente está fazendo isso, sim, aqui no estado do Ceará, em parceria com o setor privado. Esse evento é um exemplo disso. A gente precisa concentrar esforços
e priorizar a educação, a ciência, a tecnologia e a inovação. E a gente tem que construir aqui um laço entre o setor privado e o setor público que seja de cooperação e não de competição. Essa será a melhor oportunidade que nós teremos para nos envolvermos. Para finalizar, quero agradecer mais uma vez o convite. Quero dizer que o Estado do Ceará está preparado para enfrentar esse desafio com toda a qualidade, que a gente tem a liderança na pessoa do governador Camilo Santana, que tem feito tudo aquilo que pode para que a gente consiga encontrar esses objetivos. E eu acho, né, pessoalmente, que aqui no Ceará, hoje, a gente vive uma realidade diferente em relação ao Brasil. Aqui a gente sonha, aqui a gente realiza, aqui a gente tem esperança. Aqui a gente olha para o futuro, em relação ao nosso país, que permanece parado, olhando para trás e sem saber para onde vai, sem destino. Muito obrigado.